Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 18 de setembro, ao vivo para todo o país. Aqui é o Canal do Boi, levando informação para você através das parabólicas, através da internet, no nosso portal sba1.com, também pelo YouTube, Facebook, TVs por assinatura e o destaque é para a TV Claro e também na NET, canal 190. Mato Grosso do Sul tem sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Grande abraço a todos. Começamos agora a falar dos assuntos que são importantes para o seu negócio. E olha, tá tudo pronto por aí para começar o cultivo da soja nos estados que tiveram vazio sanitário. E Goiás, por exemplo, está tudo pronto. O único que não terminou aí o vazio sanitário. O que falta mesmo, o pessoal sabe disso, é chuva. Precisa chover para começar a ter cultivo. Isso deve começar apenas no próximo mês. Você vai acompanhar nessa edição do Agricultura BR informações a respeito de como que vem se comportando o mercado do café. Brasil se consolida como o segundo maior exportador de algodão do mundo. E hoje, programa muito especial, isso porque você vai acompanhar por aqui uma conversa, uma mesa redonda, falando sobre custos de produção na pecuária e na agricultura. Mais do que isso, caminhos para que o produtor consiga ter situações melhores de negociação para reduzir esses custos e, consequentemente, elevar as margens. Você também tem mercado físico, mercado futuro e muito mais, porque começa agora o Agricultura BR. E eu começo o programa trazendo a participação de telespectadores. Você vai acompanhar agora um dos estados que tem ali um calendário diferente, principalmente em relação à soja. Estou falando da região do Cealba, lá no Sergipe. Você vê aí que a boa colheita por lá tem animado os produtores de soja, imagens enviadas por Gleiton Medeiros, que é engenheiro agrônomo e que acompanha e participa regularmente aqui do programa. Você está vendo ali que teve bom resultado mesmo. E ele mandou essas fotos aí em relação às regiões de produção e agora você vai acompanhar ele no maquinário fazendo a colheita da soja lá no estado do Sergipe. Aí pessoal, mais uma colheita de soja aqui no Cealba. Uma produtividade muito boa, cada ano que passa melhorando mais. Aqui atrás você está vendo aí, ó, o coxo cheio, meu amigo Zé no volante. E é isso aí, mais uma colheita, graças a Deus aí, a soja aumentando sua produtividade e sua produção aqui na região do Cealba aqui também. Muito bom. Cada ano que passa mais produtor, ano que vem, áreas de soja em Sergipe aí, fé em Deus. Já temos já novidades aí, já temos já empresas fazendo farelo, óleo de soja na região. É isso aí, como eu falo sempre, soja na veia. Montando sementeira aqui na hoje. Semente para plantar também no Centro-Oeste, tudo se vê. Vamos em frente. Tá aí o Gleiton Medeiros, grato aí pela sua participação, mostrando um pouco desse trabalho feito no Cealba. O Cealba é uma das novas fronteiras agrícolas do país, reúne os estados do Sergipe, Alagoas e Bahia, que tem produzido bastante soja, grãos ali, é um novo celeiro ali de produção no Brasil e que tem um grande apoio da Embrapa Tabuleiros ali, que trabalha no desenvolvimento de variedades que sejam mais adequadas à situação, tanto de solo quanto de clima dessa importante região e cada vez mais importante para a produção nacional. E olha, eu falo agora a respeito de mercado de soja, mercado futuro, como é que estão as operações no cenário internacional. Nós tivemos uma semana no qual foi confirmando aquilo que nós estávamos acreditando e falávamos aqui no Agricultura BR, principalmente em relação ao fator climático, situação também de melhora para as regiões produtoras nos Estados Unidos. E apesar da melhora, o fato é que por lá ainda tem muita área ruim, né, de produção, tanto na soja quanto de milho. Tivemos aí no mercado, nesta última terça-feira, muita pressão sobre os mercados de trigo e milho, acabou pressionando também um pouco a soja. Você vai acompanhar comigo agora como é que vem os negócios com a oleaginosa, é o que eu tenho na tela aqui. Nós temos soja hoje recuando, vem com um recuo de 6 pontos para a oleaginosa negociada na Bolsa de Chicago. A posição de novembro vem a $8,87 mais 2 o bushel. Janeiro, $9 1 cento mais 2 o bushel. Posição de março, $9,14 o bushel, vai perdendo 5,4 pontos a soja nessa posição.
Temos também a posição de maio, 9 dólares 25 centes por bushel. São os destaques que temos agora com a soja negociada na Bolsa de Chicago, mostrando aí mais um dia de queda. Eu tenho algumas informações que são importantes, né, para serem ressaltadas. Claro que tem o fundamento do mercado, está muito ligado ao desenvolvimento da safra norte-americana, mas tem também alguns fundos que vão, é um termo que eu não gosto de usar, mas vão realizando lucro, né? Teve uma elevação, o pessoal começa a colocar em liquidação também, começa a vender um pouco das suas posições. Mas a semana, de certo modo, é muito agitada nos Estados Unidos, até porque são dias acumulados de alta, com exceção desta quarta-feira, são dias acumulados da China comprando soja dos Estados Unidos, o que acaba trazendo um ambiente mais favorável para os negócios com soja em Chicago. E olha, para a formação de preço no Brasil, a gente considera aí soja em Chicago, agora vai ganhando peso, até porque o prêmio da soja recuou bastante, caiu de uma média de 125, 130 nos portos de Santos e Paranaguá, agora para 83, 85. Então, é claro, soja em Chicago começa a ter uma relevância maior. Vamos saber como é que vem o dólar. O dólar também fecha preço e olha só o que nós temos para a moeda norte-americana hoje. Temos alta de 0,56% para o dólar no Brasil. O dólar comercial, portanto, sobe neste momento. Os negócios com o dólar vem a R$ 4,10 mais um, é o que o Agricultura BR vai destacando neste momento, mostrando aqui uma situação de dólar em elevação. Mas hoje, a grande questão que vai caindo sobre o mundo, principalmente quando falamos da economia, é em relação ao petróleo no cenário internacional, algumas discussões sobre juros, principalmente nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, o mercado doméstico também vem numa certa expectativa. Por quê? Porque hoje se encerra uma reunião importante, né, do Comitê do Copom, que vai definir aí por uma nova taxa básica de juros. Há quem acredite numa taxa aí menor, uma redução de 6% para 5,5%, mas principalmente depois desse ataque lá na Arábia Saudita, alguns analistas, alguns economistas aqui do Brasil acreditam que perdeu um pouco o clima para isso acontecer neste momento, por conta do impacto que isso possa trazer sobre petróleo negociado aqui no Brasil. Petrobras disse que vai garantir os preços, pelo menos por enquanto, mas de qualquer maneira acaba impactando. Mas hoje tem muita expectativa sobre este fator, taxa de juros aqui no país, e eu vou falar agora a respeito de mercado financeiro e também do dólar, com a Sara Kirchhoff, que participa agora dessa edição conosco, está em nossos estúdios em São Paulo. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Hoje é um dia de espera, né? Esperando confirmação ou não dessas expectativas. Boa tarde. Exatamente, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Diferente do movimento de ontem, né, que o dólar terminou o dia em queda frente ao real e o índice Bovespa fechou o dia com uma alta importante, hoje o movimento é totalmente contrário. O dólar está avançando frente ao real, como você acabou de falar, uma alta um pouco acima de 0,5%, enquanto o Ibovespa opera em queda, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Como você também colocou, né, Fabiano, o movimento é de muita expectativa, então o mercado fica com essa posição de cautela, aguardando o que vem aí pela frente. Tem a decisão dos juros nos Estados Unidos, do Federal Reserve, com muita gente apostando em um corte de juros lá nos Estados Unidos, o que beneficia países emergentes como o Brasil, por exemplo. O anúncio deve ser feito pelo Banco Central norte-americano por volta das 3 horas da tarde de hoje, horário de Brasília, então isso ainda deve impactar nos negócios durante o dia de hoje. O jornal, a agência inglesa Reuters, ela destaca esse assunto e diz que o Federal Reserve deverá concluir a sua mais recente reunião, então, influenciado por dados econômicos conflitantes e também sobre a pressão constante da Casa Branca por cortes acentuados nas taxas de juros e também na esteira de um salto inesperado nos custos dos empréstimos, chamados empréstimos de overnight. Então, esses movimentos todos aí devem ser avaliados durante essa reunião do Banco Central norte-americano hoje e podem trazer ou não um corte na taxa básica de juros por lá. A agência também diz que, apesar das divisões aí sobre a necessidade da redução nos custos dos empréstimos, a ampla expectativa continua sendo que o Banco Central dos Estados Unidos corte a sua atual taxa de empréstimos em 0,25 ponto percentual pela segunda vez nesse ano.
O comunicado, como eu disse, sai às 3 horas da tarde e a agência Reuters explica que um corte de 25 pontos base reduziria a meta de juros do Federal Reserve para a faixa entre 1,75% e 2% e se alinharia dessa forma a bancos centrais de todo o mundo no sentido de relaxar a política monetária para compensar o impacto de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, travada desde março do ano passado, e também outros riscos globais da economia, né? Então é uma tendência de que haja esse corte de juros e é um pedido, inclusive, do presidente norte-americano Donald Trump, mas que, como a gente sempre explica, né, ele não tem poder nessa decisão, mas ele sugere e pediu já várias vezes para que o Federal Reserve relaxasse a política monetária, que nada mais é do que cortar os juros por lá. Aqui no Brasil também tem essa decisão hoje, por parte do Copom, Comitê de Política Monetária, com o mercado apostando em um corte de juros aqui no Brasil. Hoje a gente fala em uma taxa Selic de 6%, que já está no seu menor patamar histórico, mas o mercado aposta em alguns cortes aí até o fim desse ano, fazendo com que a Selic, lá em dezembro, esteja no patamar dos 5%, um ponto percentual abaixo do que a gente tem nesse momento. Fora isso também, o mercado acompanha, né, o que acontece em torno do petróleo, que atingiu seu maior valor desde a Guerra do Golfo na segunda-feira, após os ataques de drone na Arábia Saudita no fim de semana. Só que ontem de manhã, a agência Reuters divulgou uma notícia com base em fontes sauditas, dizendo que a situação se normalizaria muito antes do esperado lá na Arábia Saudita, maior exportador de petróleo do mundo, e isso fez com que o petróleo operasse em queda e as ações da Petrobras, que tiveram valorizações importantes lá no início da semana, na segunda-feira, operassem em queda, e é o que acontece também hoje. Lembrando que as ações da Petrobras têm um peso muito importante dentro do índice Bovespa, então contribuem para puxar o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo para baixo no dia de hoje. Esse é o cenário até esse momento, mas, como nós falamos no início, movimento de muita cautela, aguardando essas decisões de política monetária, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Fabiano. Tá certo, Sara, obrigado pela participação, tá mostrando aqui, hoje é um dia realmente de espera, tanto por conta dos números lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Olha, pessoal agora, quando eu estava falando, já entrou em contato, falou assim, Fabiano, vai descer a taxa de juros, vem para 5,5%, isso mexe em relação à tomada de crédito no Brasil e também ao rendimento, né? Os rendimentos que demandam aí, ou que tem como indicador taxa de juros aqui no país, também acabam sendo alterados, porque perdem aí um pouco da sua rentabilidade. De certo modo, obriga o investidor a investir em outros fatores ou fazer esse negócio produzir, o que é bom para o país, até porque há uma demanda bem interessante, bem forte para geração de trabalho e renda em todo o país. Vamos falar agora de soja, voltando a falar, não falamos de dólar, o dólar está sendo influenciado aí pelos mercados, seja norte-americano, seja aqui no Brasil, e agora vamos saber como é que vem soja negociada nos portos. Soja negociada no porto vem com prêmio menor, vem sendo influenciado mais por soja em Chicago neste momento, e nós temos aqui soja voltando para o patamar de R$ 84,00 a saca. R$ 84,00 a saca é o que nós tínhamos na segunda-feira. Temos aqui esse valor na paridade de Santos e Paranaguá, de acordo com a apuração da Granos Corretora, que vai nos trazendo aqui as informações diárias. Um grande abraço a Granos, pessoal que trabalha por lá. E o que nós temos então, pessoal? Temos o seguinte, dólar em elevação, prêmio em queda no porto e hoje, em especial, soja em Chicago perdendo, traz esse impacto. Pegar o valor de paridade nesses dois portos desta terça-feira para esta quarta-feira é queda em relação à soja negociada e também internamente no Brasil há alguma perda, mas é uma perda pequena em relação aos valores de referência para a soja. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial e daqui a pouco vou receber convidados muito especiais por aqui. Nós vamos receber a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Mariana Aragão, também o pesquisador Alex Meloto. Vou receber meu colega João Pedro Couto Dias, consultor de agronegócios do Canal do Boi. Nós vamos falar sobre custos de produção na agricultura, na pecuária, soluções possíveis, caminhos que podem ser traçados aí pelo produtor rural para reduzir esses custos e elevar as suas margens. Então, olha, fique conosco, depois do intervalo começamos essa importante mesa redonda. Eu volto já. Agricultura BR de volta e agora nós vamos começar uma mesa redonda para falar um pouco a respeito de algo que impacta diretamente
produtores rurais de todo o país. Eu falo dos custos de produção. E seja na pecuária, seja na agricultura, nós temos esses impactos de uma maneira bastante elevada. E aí, não importa tanto o valor final da negociação, da arroba do boi ou da saca da soja, do milho. Por quê? Porque se você está olhando só o preço final de venda, você tem que cuidar também de quanto você gastou, investiu para fazer essa produção. São algumas dessas ideias que nós vamos trabalhar agora, falar um pouco também de integração. E para falar a respeito deste assunto, nós temos convidados muito especiais nesta tarde de quarta-feira. Recebemos a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Mariana Aragão, nossa convidada, que vai participar dessa mesa redonda conosco. Também o pesquisador e diretor executivo da Fundação MS, Alex Meloto, e o nosso consultor de agronegócios do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias, que participa também dessa mesa redonda conosco aqui. A todos uma ótima tarde, sempre um prazer recebê-los aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. E olha, eu vou começar essa mesa redonda, essa provocação, falando de pecuária, né? O nome da casa é Canal do Boi, então nós temos uma coisa muito forte com pecuária, não há dúvida sobre isso. E, Mariana, em relação a alguns números que vêm sendo apresentados, alguns dados, o pecuarista vem dizendo o seguinte: um custo de produção mais elevado, um impacto por conta de clima, impacto por conta de valor de sementes, também na produção mesmo do gado, aquisição de animais e principalmente, né, os valores de negociação final da arroba do gado gordo. Como que hoje o pecuarista tem trabalhado, como é que ele tem trabalhado na média para conseguir ter a sua produção, que ele está dizendo que está com um custo alto? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. A questão do custo de produção, ela é, como você já adiantou, ela é muito variável, né? Depende muito da situação das fazendas, de como elas se organizam. E o problema principal na verdade, é controlar e saber, de fato, quais são esses custos de produção. Os produtores vêm experimentando, na verdade, desde 2016, uma alta de preços na bovinocultura, com uma margem líquida crescente, né, especialmente comparado ao ano passado. A gente vem com uma margem líquida positiva, mas é importante a gente sempre prestar atenção no cenário que está se apresentando. Então, é um cenário com algumas possibilidades muito positivas, com a abertura, né, de novos frigoríficos aí, acreditados para exportação. Então, é um cenário de maior possibilidade de exportação de animais vivos. Então, existem alguns indicadores de que esse mercado vai se aquecer e que tendo os custos controlados, o produtor vai poder usufruir de boas margens, caso ele faça o dever de casa dele bem direitinho, né, controlando o momento ideal de comprar os seus insumos, controlando, trabalhando a eficiência da mão de obra, ou seja, o custo de produção ele é muito reflexo da eficiência do sistema produtivo, né, e obviamente ligado à questão também conjuntural, né? Então, eu acho que é importante o produtor não perder isso de vista e continuar trabalhando com tecnologia, né? A gente acabou de encerrar aí mais uma edição do Rally da Pecuária, que tem mostrado dados interessantes de aumento de produtividade. Esse é o caminho que a gente tem que trilhar para reduzir os custos de produção e, com isso, a gente garantir as nossas margens econômicas. Alex, nós tivemos aí uma campanha 18-19 complicada para a soja, principalmente. A soja acabou sofrendo um pouco mais em relação aos fatores de clima. E para alguns produtores rurais, principalmente que tiveram que fazer aplicações maiores de herbicida durante essa temporada, os custos se elevaram. De maneira geral, como que o produtor, o agricultor brasileiro, ele conseguiu trabalhar essa campanha? Como é que ele tem trabalhado, né, no seu planejamento, já que ele teve a sua principal safra, soja, impactada por fator climático e também por custos mais altos? E aí você vai ter câmbio, pressão de dólar, aquela coisa toda, mas teve uma safra de milho melhora, com preços de venda também de comercialização melhor. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. É sempre uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês. E realmente, o agricultor vem de uma safra que
aconteceu exatamente o inverso do que nós estamos aguardando para essa próxima. Nós tivemos uma safra com chuva no início do plantio, o que fatalmente atrasou o plantio da soja, impactou negativamente a produtividade e tínhamos uma expectativa do mesmo reflexo no milho. Até porque em algumas regiões, como foi o caso do Mato Grosso do Sul, a gente teve inclusive geadas. No entanto, como você disse, o preço de comercialização ajudou. E acabou que isso acabou compensando um pouco o impacto negativo na soja. É óbvio que a rentabilidade da soja e do milho são bem diferentes. Eu sempre digo que a nossa rainha é a soja, mas esses bons preços de milho, inclusive milho balcão, quem não tinha travado o negócio conseguiu bons preços, isso acabou reduzindo principalmente o impacto negativo psicológico da quebra de produtividade na soja. É óbvio que, além disso, esse atraso de plantio, como você disse, enseja no uso de mais produtos. Você tem uma quantidade, os plantios mais atrasados, eles exigem mais aplicações para doenças de final de ciclo, por exemplo. Então, ferrugem, mancha-alvo, uma série de doenças que, num plantio normal, você tem uma intensidade muito menor. E isso eleva consideravelmente o custo por vários motivos. Um deles é porque você não tinha o produto comprado e você tem que comprar na hora. E isso acaba que você perde as boas janelas de preço. Então, a estratégia foi melhorar um pouco o volume e o momento de comercialização dessa soja. Tem muita gente com soja ainda armazenado, porque busca a dobradinha, né, de se tem baixa produtividade e melhorar o preço. Tá certo, Alex. João Pedro, você que acompanha produção, acompanha mercado também, claro que o melhor resultado para você baixar custo é você integrar. Não há dúvidas sobre esse aspecto. O que você tem visto em termos de custo de produção? O produtor rural hoje, ele sabe exatamente quanto custa produzir uma arroba, quanto custa produzir uma saca de soja, de milho ou de outra produção? Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar em termos de soja, então. Eu tenho um colega meu que planta no Mato Grosso, e Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil, e ele coloca tudo em dólar. A soja é dolarizada, em função de que 70% da produção é exportada, ou na forma de grão, ou de farelo, ou de óleo. Então, o fator dólar pesa muito. Ele, há 10 anos atrás, ele vendia a soja por $8 o saco e tinha um custo de produção de $311. Esse é o controle dele. Com 39 sacos de soja, ele pagava o custo de produção. Esse ano, ele trabalha com soja a $16 o saco e um custo de produção de $928. Ou seja, o grão não subiu 100% e o custo de produção subiu 200%. Então, hoje, a grande preocupação do produtor de soja no Brasil inteiro é a questão de custo de produção, ou seja, ele está cada vez gastando mais. Só o trabalho que a Embrapa publicou, Dourados, a respeito do custo de produção, ela coloca 42% do custo em insumos, semente, fertilizantes e defensivos, seja herbicida, inseticida e fungicida. Ou seja, o produtor ele está procurando caminhos, e você foi um exemplo que você fez uma matéria lá em Goiás, sobre alternativas de baixar custo, aos telespectadores como ligaram, como se mostraram interessados nisso. Acho que esse é o grande desafio. Não adianta só você aumentar a produtividade, você tem que trabalhar para que haja uma redução de custos. Nós competimos com dois países, praticamente, do mercado internacional, com a Argentina e com os Estados Unidos. O americano tem um custo de produção muito menor que o nosso, seja pela fertilidade da terra, por questão defensiva. Em compensação, tem um custo da terra muito maior que o nosso. E o mesmo caso acontece com os argentinos. Eles têm um custo de produção de insumos menor, porém, o custo da terra, que não está... grande parte não está na mão do agricultor, está na mão de proprietários que arrendam, muito maior que o Brasil. Então, hoje no Brasil, a preocupação é achar um modelo que você consiga manter níveis de produtividade, porém, não gastando tanto como está se gastando nesse momento. Mariana, eu lembro, há alguns anos, em 2005, eu fui aluno lá do Fernando Paim, mestrado. E a gente falava a respeito dos custos de produção para arroba. E uma das situações que estava sendo trabalhado, isso pesquisado na Embrapa, estava se desenvolvendo softwares por lá, e ele dizia o seguinte, né, que discutimos isso em classe, que o pecuarista, às vezes, ele não sabe exatamente qual que é o custo dessa arroba dele. Hoje o pecuarista, ele consegue definir esse custo com uma precisão melhor. O que aconteceu aí nesses últimos 14 anos, vamos colocar dessa forma, para melhorar essa visão do pecuarista sobre a sua produção e os seus custos? Bom, Fabiano,
Melhorou, certamente melhorou, né, de 2005 para cá, a pressão, né, a gente vê um nível de profissionalização dos produtores crescente, isso é fato. Os nossos níveis de produtividade aumentaram bastante. Na questão gerencial, ainda é o ponto-chave deficitário dentro do sistema, se a gente pensar no grupo de produtores como um todo. Só que quando a gente analisa a pecuária, ela é muito desuniforme quando a gente analisa, né, no território como um todo. A gente tem verdadeiras ilhas de excelência na pecuária. Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp, de Telegram com produtores, e o nível das conversas é altíssimo. Eles estão dando aula, muitos desses estão dando aula em economia e entendem de carbono, entendem de uma série de coisas que os pesquisadores estão discutindo. Então, tem um grupo que está muito à frente, mas tem uma grande massa, que seria talvez o produtor médio aí, que ainda tem dificuldade, especialmente nessa questão de controle financeiro, de análise econômica do sistema, tem essa dificuldade. E o primeiro passo é porque muitas vezes não controlam justamente esses gastos. Então, é misturado o gasto da família, o gasto do produtor junto com os gastos da fazenda, né? Não tem uma divisão, uma separação. Então, fica tudo muito difícil de se analisar, de saber essa propriedade é rentável ou não, com base em quê, né? Então, o primeiro passo é passar a controlar esses fatores de desembolso dentro da fazenda, para que ele, de fato, consiga compreender não só a evolução econômica do seu sistema de produção ao longo do tempo, mas também comparando com outras atividades, a sua competitividade em relação a outras atividades, e comparado ao preço de mercado, você tem uma ideia de eficiência, né? Então, o custo de produção é essencial, é uma ferramenta essencial para a tomada de decisão dentro da propriedade rural. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Mariana. Mariana, nós trabalhamos aqui e a gente vê números conflitantes de rebanho brasileiro. Fala-se de 165 milhões a 225 milhões de cabeças no Brasil. Vamos pegar um número médio, 200 milhões de cabeça. Mas se você olhar o nível de abate, você pega 30 milhões de abate que são com CIF, aí você vê 35 milhões de couros. Mas mesmo você pegar 35 milhões de couro, botar mais um número, dá 37 milhões de cabeça. Isso dá 18% de desfrute. Esse desfrute não avançou nos últimos anos, apesar de todo esse avanço em termos de genética, em termos de pastagem, mas o desfrute continua o mesmo. Na verdade, a gente avançou sim em termos de desfrute. As médias que a gente ouve falar é na faixa de 27%, não 19%, 18%. Mas tem alguns problemas, né? A gente sabe de abates clandestinos, existem abates que não são contabilizados, então tem abate dentro das propriedades rurais também. Então, às vezes, esses números não fecham. De fato, as estatísticas no Brasil são bastante complicadas, né? A gente não tem dados atualizados com frequência para que a gente possa basear as nossas análises. Esse é um problema, que se você olhar um desfrute histórico, quase não avançou, porque o IBGE fala em 30 milhões de cabeças abatidas com inspeção, aí o volume de couro é 35. Vamos lá, vamos botar mais 3 milhões, porque consumo em fazenda e tal dá 38, mas mesmo assim, em relação a um valor médio de 200 milhões de cabeças, que nem pegando o máximo nem o mínimo, você ainda fica patinando num teores baixos. E você vê a área ocupada com pastagem no Brasil, 155, 160 milhões de hectares, por uma produção de 10 milhões de toneladas de equivalente carcaça. Então, acho que a pecuária tem muito a avançar nesse aspecto, a produtividade, porque esse produtor que dá 3 arroba por hectare, infelizmente, ele vai arrendar, ou vai vender, ou vai trocar de atividade, porque não remunera, não sobra para remunerar ele. Tá certo. Vou falar com o Alex agora. Alex, tem algumas questões técnicas no planejamento, que o agricultor, o produtor rural, é sempre difícil você prever clima, né? Pelo menos numa campanha inteira, numa safra toda. Mas quais são os fatores técnicos de planejamento de uma safra que precisam ser observados para pelo menos conseguir um exercício melhor de custos, né? Pelo menos um controle melhor de custos durante o desenvolvimento da campanha?
Fabiano, para ser bem objetivo, para mim o que é mais importante e, obviamente, mais difícil é o que plantar e quando plantar. Então, isso, novamente... E é o primordial, né? Novamente, a nossa rainha é a soja, porque ela é a primeira a ser plantada e, fatalmente, ela manda no calendário do milho. Então, o nosso maior desafio é saber qual variedade plantar e quando plantar. Então, você precisa fazer um planejamento de compra, que é antecipado, obviamente, e, nesse momento, planejar o operacional, que é quem vai te dizer quando você vai conseguir plantar. Lembrando que no meio disso tem chuva, e o ano passado nós tivemos, em alguns lugares, 18 dias de chuva em outubro, na melhor janela de plantio. Então, por mais que o produtor tivesse a melhor variedade, o operacional pronto para plantar, o clima não permitiu. E aí é um dano irreparável, porque ele já está com a semente comprada, de uma variedade de ciclo longo, por exemplo, que era para ser plantada em 5 de outubro. As janelas de plantio elas são muito curtas e muito exatas. Então, tem muita diferença entre 5 de outubro e 15 de outubro. Muita diferença. Tem materiais que entregam 80 sacas no dia 5 de outubro, se plantadas em 5 de outubro, e se plantadas em 15, entrega 60 sacas. Então, a Fundação tem feito muitos trabalhos de época de plantio. E o maior desafio é, localmente, isso é local. Então, no Mato Grosso do Sul, se tiver 15 regiões sogícolas, as 15 vão apresentar variações imensas entre material e janela de plantio. O mesmo material em Maracaju e em São Gabriel do Oeste tem comportamentos completamente diferentes. Então, para mim, esse é o maior desafio. E aí, isso desencadeia outros fatores, como, por exemplo, doenças, plantas daninhas, e vai impactar fatalmente o milho, porque se você plantou tarde, você vai colher tarde. Se você colher tarde, você vai ter um milho atrasado. Tá certo? Nós estamos aqui, o Agricultura BR, trazendo uma mesa redonda, falando a respeito de custos de produção. Nós estamos aqui com Mariana Aragão, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Alex Meloto, da Fundação MS, e João Pedro Dias, consultor de agronegócios do Canal do Boi. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos voltar falando a respeito de caminhos que podem levar os produtores a soluções, a situações mais favoráveis para a redução de custos e melhoria da rentabilidade. Você pode participar do programa conosco, você participa através do nosso WhatsApp, no número 67996562266. Voltamos já. Agricultura BR trazendo hoje uma mesa redonda falando a respeito de custos de produção na agricultura e na pecuária, e principalmente como trazer soluções ou pelo menos caminhos que venham a fazer com que o produtor rural consiga melhorar suas margens. E esse é um tema que nós estamos tratando agora. E eu tenho 3 convidados muito especiais, Mariana Aragão, Alex Meloto, João Pedro Dias. E olha, eu estava falando com alguns amigos, o professor Marcos Fava Neves, por exemplo, e ele estava dizendo o seguinte comigo, né, que, Fabiano, historicamente, o preço internacional de alguns produtos ele se mantém o mesmo. Claro que você tem sazonalidades que faz dar um pico ou não, como aconteceu com soja agora recentemente, por conta da China e Estados Unidos estarem em conflito comercial, mas você tem uma média histórica, né, e que não varia muito. Então, o produtor rural, para conseguir ter uma melhoria, ele tem que reduzir custos. A gente falava sobre esse assunto há alguns meses. E, Mariana, eu vou te fazer aquela pergunta que é das mais complicadas de se fazer, ainda mais por conta da heterogeneidade que existe na pecuária, mas como que o pecuarista brasileiro ele pode começar a reduzir os seus custos? E aí cada pecuarista tem um modelo de trabalho, né, evidentemente, mas de uma maneira geral, como que ele pode começar a reduzir custos e ter resultados na sua propriedade? Tá. Bom, eu acho que realmente é uma pergunta difícil, mas em termos gerais, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é custo de gasto. Então, para se reduzir o custo, muitas vezes você tem que gastar mais, tá? Então, o produtor precisa investir em tecnologia. 60% do custo total de produção é custo fixo, muitas vezes, em muitas situações. Então, o ideal é que o produtor consiga produzir mais usando os recursos que ele dispõe para diluir esse custo fixo, né, que envolve a remuneração sobre o capital dele, envolve as depreciações, envolve uma série, né, o Prolabore, além dos gastos, das despesas operacionais. Então, é muito importante que o produtor consiga trabalhar aumentando a sua produtividade, diluindo, portanto, esses custos fixos e, obviamente, proporcionalmente, ele vai aumentar os seus custos variáveis, porque ele vai estar investindo em tecnologia, ele vai usar uma semente melhor, ele vai usar um touro melhor, ele vai usar
né, as tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado para ele, de forma que essa produção seja mais, tenha uma relação custo-benefício mais interessante. Então, quando a gente, infelizmente, a gente ainda tem no Brasil uma predominância dos sistemas focada em alta produtividade. Então, muitas vezes a gente busca a alta produtividade e a parte econômica fica em segundo plano. Na verdade, nós temos que buscar os sistemas mais eficientes economicamente e não necessariamente esse sistema vai ser o que está produzindo mais, mas sim aquele que apresenta a melhor relação entre o que você investe e o que retorna para o produtor. Esse é o ponto. E para se chegar nesse sistema ideal, cada fazenda vai ter um sistema ideal, é preciso fazer conta. Ele precisa conhecer a realidade da composição dos seus gastos para poder fazer melhores escolhas. Existe sazonalidade não só do preço do boi, mas do preço dos insumos também. Será que o produtor conhece quando é o melhor momento de comprar o sal mineral, a suplementação, né, a reposição? Então, isso tem um impacto muito grande na gestão econômica do negócio. Então, são os fatores que ele precisa estar ciente, né? E conhecendo o custo de produção, tem mais esse detalhe, possibilita que ele trabalhe com o mercado futuro. Ele pode travar os preços para se proteger de oscilações de mercado, né? Quando se sentir confortável no preço que está sendo sinalizado no futuro. Mas só pode fazer isso quem conhece o custo de produção. Mariana colocou alguns pontos, Alex, que são, podemos falar assim, pontos de equilíbrio na pecuária e que dá para observar muito bem para a agricultura. Essa semana nós trazíamos aqui alguns convidados, alguns entrevistados que são consultores de investimentos e basicamente eles falavam a respeito dos recursos financeiros que hoje estão disponíveis para a produção agropecuária do Brasil e que não tem nada a ver com o plano agrícola. Aliás, plano agrícola e pecuário cada vez menor ano a ano, e isso deve acontecer mesmo e com uma participação maior da iniciativa privada. Isso é bom por um lado, né? O produtor rural tem que se adequar, porque ele vai ter que ter comprovações, essa organização que a Mariana falou agora, o produtor vai ter que ter para conseguir esse recurso de investimento, senão não vai ter condições de fazer. Mas vai ser melhor para o planejamento. Ele vai ter a disposição de recursos ou saber quando o recurso está disponível, sem ter um anúncio oficial de governo e assim por diante. Em relação a esses elementos que a Mariana acabou de posicionar, os pontos de equilíbrio, como é que podem ser trabalhadas essas situações hoje com o produtor rural, o agricultor que está trabalhando com soja, com milho, para ele conseguir trazer uma redução de custo? Onde que está o ponto de equilíbrio do agricultor? Fabiano, só complementando o que a Mariana falou, né, a agricultura e pecuária vivem um paralelo muito parecido de redução de custos, de organização. Eu vi um relatório de uma empresa de consultoria que fez um estudo de benchmarking com os 10 maiores clientes de um grande frigorífico brasileiro. E aí é o seguinte, o top produtividade produzia 17 arrobas por hectare ano. O top rentabilidade produzia 12. Então a agricultura também vive isso. E com um agravante em relação à pecuária, que você disse de média histórica, nós estamos trabalhando aí com R$60 há 10 anos e os custos subindo 12%, 15% ao ano. Então, a margem está ficando apertada e a pressão comercial em cima do agricultor continua a mesma ou maior. Quer dizer, o mercado de produtos, insumos agrícolas ainda vê a agricultura como uma margem alta. Então, a pressão de insumos é muito grande. Compre isso, compre aquilo, faça isso, a gente entrega X sacas a mais. Esse produto é milagroso, esse é não sei o quê. Então, aliado a isso que você falou, o produtor ainda tem esses desafios. E é claro que nesse aspecto, está aqui a Fundação, está aqui a Embrapa, nós podemos ajudar clareando um pouco isso com informação. Em relação ao mercado de crédito, digamos assim, eu penso que toda vez que a gente gera um mercado subsidiado, ele está correndo risco. Porque os subsídios vêm e voltam, entram e saem e o mercado fica à mercê disso. Quando o produtor consegue se organizar e usar o que eu chamo de racionalmente o crédito e não ser dependente do crédito, o negócio dele cresce. Porque quando ele tem um recurso disponível com alguma abundância, digamos assim, e disponível para várias finalidades, ele acaba desvirtuando o uso. Então ele compra algo que ele não precisava, eu vejo muito isso em propriedades rurais, equipamentos, implementos que ele não precisava, ele cresce além do que ele consegue comportar. Então o crédito, a entrada mais forte... Há uma empolgação mesmo.
sem dúvida nenhuma. É comum você ir numa propriedade e também por um desafio de gestão, aí, Mariana, o agricultor também tem esse problema, especialmente quando a gente se trata de colheita. Então, muitos agricultores têm colheitadeiras e estão pagando para trabalhar com aquela colheitadeira. Então, é difícil fazer a conta de se compensa assim, não. Nós estamos falando de uma máquina de 1.500.000, 1.800.000, 2 milhões de reais. Porque, Alex, um produtor norte-americano, os que eu conhecia, que eu tenho algum contato, eles ficam com o mesmo maquinário durante muitos anos, mas muitos anos mesmo. Ele demora um pouco mais para trocar. O Brasil talvez troque, o brasileiro troca com mais frequência, ou busca essa troca. Eu percebo que muitos agricultores tratam isso até como uma questão de status. Mas já que você tocou no assunto Estados Unidos, nós tivemos uma comitiva de pesquisadores nossos que esteve lá nos últimos dias, o pessoal da ProSoja foi, trouxe bastante notícia para a gente. E eu fiz uma observação em relação a essa questão de mecanização. Nos Estados Unidos é muito comum o aluguel de máquinas, assim como é no Brasil, né? Claro que lá muito maior e é uma questão cultural. Porque quando você conversa com o agricultor aqui do Brasil e fala, pô, João, por que você não terceiriza? A resposta primeira é sempre a mesma. E se o terceiro furar? Lá nos Estados Unidos não acontece. Porque você tem uma cultura de que o compromisso é válido muitas vezes sem contrato. Mão de obra lá muitas vezes não se faz contrato. Até combina. O próprio proprietário opera a máquina. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil eu já vi acontecer, o cara está com um contrato para colher para você e apertou, choveu, o outro pagou mais, ele rompeu o contrato com você, pagou a multa e foi colher para o outro. Então ele deixou você na mão. E aí como é que você fica? Eu sempre faço essa brincadeira. Soja não anda. Boi você tira, você toca. Soja não. Colheita de soja tem que ser rápida. Nós temos uma colheita chuvosa. Essa janela de plantio voltando, né? No passado a gente plantava e colhia em março, agora a gente colhe em começo de fevereiro, tem chuva. Então essa falta de credibilidade entre prestador de serviços e produtor acaba sendo um argumento que os produtores usam para comprar máquina. Isso vale para colheitadeira, vale para trator, porque tudo tem disponível no mercado de prestadores, mas o cara não confia. Então ele fala, não, eu prefiro comprar, tem crédito, você tem linhas, inclusive governamentais, com juros baixos e um acesso, esse ano está um pouco mais difícil, está atrasado, mas ainda assim, mais cedo ou mais tarde isso vai sair. Então você vê os pátios das empresas de máquinas, está lotado. São máquinas vendidas que estão aguardando liberação financeira. O produtor está comprando e está se equipando da maneira que pode, né? Empata capital e acaba, né, tendo pagando para trabalhar aí com o que ele vai produzir ainda. João Pedro, aqui eu vou pegar algumas ideias que a Mariana e o Alex nos trouxeram de equilíbrio. Eu gostei muito de uma frase do Alex agora, né, que não existe produto milagroso. Hoje o que o produtor rural ele pode fazer? Hoje nós estamos falando muito de integração e o ideal é que se faça essa integração para redução de custos, já é um grande passo. Mas o que fazer na agricultura, na pecuária, para ter custos menores? Olha, esses pontos que foram abordados, tanto para o Alex como para a Mariana, são importantes. Por que no Brasil não avançou a terceirização? Até a legislação era complicada, havia problemas trabalhistas, etc. Hoje está começando a aumentar essa terceirização e é fundamental que aconteça isso. Na Argentina, 70% são operações terceirizadas. Então, hoje há a figura do aluguel de trator, a figura do operador, vai colher o grão, o cara colhe o grão, começa a colher no Paraná, vem colher aqui no Mato Grosso do Sul, vai para colher em outro lugar. Então, é importante que essa figura exista. É uma questão até de disciplina, até o próprio setor se organizar e combinar alguns parâmetros para que isso seja executado. Uma outra coisa está acontecendo, nós aqui, o canal participou ativamente do Agricultura Sustentável. Hoje o produtor está procurando outros caminhos sem ser esses mesmos caminhos que nós temos aqui. Essa questão de doenças na lavoura, as doenças fúngicas e outras, hoje pesam muito no custo da produção. Será que o nosso solo está sadio? Será que o nosso solo está saudável? Será que essa vida no solo está de acordo? Ou nós, com essa aplicação de fungicida, estamos acabando alguns tipos de fungos no solo, por sua vez, os nematóides se multiplicam. Ou seja, há muita dúvida e acho que a pesquisa tem um papel fundamental nisso aí. Mostrar caminhos. Olha, nós fizemos matéria aqui com produtores usando remineralizadores, por exemplo, que é uma figura nova no Brasil, tem 4 anos a legislação sobre remineralizadores. Alguns produtores com excelentes resultados, outros nem tanto. Será que a qualidade
qualidade do remineralizador é adequada? Será que a quantidade, o modelo que está sendo usado? Ou seja, nós precisamos procurar com muita perseverança um novo modelo, porque esse modelo cada vez mais dependente de agroquímicos, mais dependente de o custo de produção aumentando de forma dramática. 200% aumentou o custo de produção e 100% aumentou o custo, o valor do produto. Então, esse descasamento coloca em xeque isso aí. A questão de equipamentos ociosos, isso é seríssimo. O cara comprar um trator e virar poleira de galinha, ou o peão usar para ir beber cachaça num lugar. Então, essas coisas são erradas. O produtor não pode se endividar. Esse endividamento dele atrapalha o crédito dele, atrapalha a liberação de recursos. É um somatório de ações. Muitas vezes, armazém, por exemplo, uma figura hoje importantíssima. Eu não tenho condições de ter um armazém. Ótimo, não tenho, fazer o quê? Mas se eu juntar com 5, 6 e fazer um condomínio, fazer alguma coisa, eu resolvo isso. Esse é um dos setores que dá mais retorno para o produtor, é o armazém. Ele se paga em 4, 5 anos se você administrar bem esse armazém, porque o custo que tem para levar até a cidade ou levar até a trade. Outra coisa, essa operação de mercados futuros é onde o pessoal, grande parte do produtor desconhece, mas desconhece mesmo. No passado você tinha a figura do frigorífico comprar boi para receber outubro, novembro, dezembro, fazer a operação. Hoje não tem nessa figura mais. E o produtor também não usa a bolsa, não usa a opção, não usa put, call, ele não usa, ele desconhece esses assuntos. Então muitas vezes ele vai no escuro. Qual é a hora boa dele vender? Ele não sabe. E começa pelo custo de produção. Quanto me custa produzir uma arroba? Quanto me custa realmente produzir um saco de soja? Quais são meus compromissos financeiros que eu tenho? Então, eu acho que isso passa, a gestão cada vez é mais importante. A pesquisa é muito importante, mas essa pesquisa tem que chegar até o produtor. Hoje você tem produtores que têm acesso ao top de pesquisa, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Mas a grande maioria, quando você olha dos 5 milhões de propriedades rurais que tem no Brasil, 3,5 milhões não geram um salário mínimo por adulto que mora lá dentro. Então, alguma coisa está errada no processo. Então, eu acho que todo esse somatório tem que ser levado em conta, pensar numa política agrícola a médio prazo. Você não pode pensar a política agrícola só para um ano, tem que pensar daqui 4, 5 anos, porque a hora que ele assume compromisso não é para um ano, é para daqui 4, 5 anos também. Tá certo, João Pedro. Olha, eu vou trazer agora a opinião, o entendimento de Paulo Martins, ele é chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, que comenta também sobre os custos de produção. O assunto é leite e eu vou conversar com Paulo Martins para saber como andam os custos de produção na atividade. Paulo, qual é a sua análise sobre os custos de produção do setor leiteiro brasileiro? Se a gente for olhar de maneira geral, os custos de produção no Brasil são maiores do que os países mais competitivos. E a gente tem que atacar isso, porque nós temos soja barato, mais barato que o resto do mundo, temos milho bastante competitivo, temos pastagem que reduz o custo de produção. Agora, o que falta no Brasil? Máquina é caro, então a gente precisa resolver esse problema. A produção é pequena por propriedade, então isso complica, porque o custo de captação do leite aumenta, então a gente tem que aumentar a densidade. E, acima de tudo, nós temos que ter ações mais coletivas dos produtores e das indústrias. Ter uma ação de coordenação entre produtor e indústria. Em outras palavras, eu queria dizer o seguinte: se a gente for analisar ao longo do ano, o primeiro semestre não foi tão ruim assim para o produtor, em termos de custo. No segundo semestre, a gente acredita que o custo vai ficar bom. Mas a margem, que é o mais importante para o produtor, nós vamos ter no segundo semestre uma queda. Isso vai trazer alguma dor de cabeça. Então, daí a necessidade da gente fazer o que o professor Falcone faz. Todo mundo tem que cortar a unha uma vez por semana. Então, uma vez por mês, a gente tem que sentar e perguntar o que eu posso fazer para cortar custo na minha propriedade. Muito boa essa do Paulo Martins. Toda semana tem que cortar a unha, toda semana tem que perguntar como cortar custos. E a gente vai falar mais sobre isso, vai falar sobre integração também. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco falamos sobre integração e também as considerações finais dessa mesa redonda, falando sobre custos de produção na pecuária e na agricultura brasileira. Nós voltamos já.
Agricultura BR especial nesta quarta-feira, mesa redonda falando sobre custos de produção na pecuária e na agricultura nacional. Nesse momento nós temos a consideração final dos nossos convidados, Mariana Aragão, pesquisadora da Embrapa, Alex Meloto, da Fundação MS, e João Pedro Dias, que é consultor de agronegócios aqui do Canal do Boi. E agora vamos falar sobre algo que já traz, né, dentro da sua técnica, um pouco de corte de custos, de economia e principalmente possibilidades melhores de rentabilidade. Eu falo da integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Alex, na Fundação, isso é falado como um mantra, né? O produtor rural precisa de alternativas, seja para rentabilizar, seja para reduzir custo. Como é que é o seu entendimento sobre esse tema? Fabiano, a integração ela desempenha vários papéis no sistema de produção de várias regiões do nosso país. É claro que o custo é uma delas. Então, você pega um sistema puramente agrícola, como é o de boa parte das regiões dos grandes produtores, e muitos deles com milho segunda safra ou milho safrinha, que quase todos os anos apresenta problemas. É uma atividade de alto risco. Por que o produtor planta milho safrinha? Porque ele tem que compor o custo fixo. Muitas vezes o milho safrinha ele não rentabiliza nada, mas ele ajuda na composição do custo fixo da propriedade, que está lá e também é alto. E por que ele planta exclusivamente milho? Por falta de outras alternativas. E aí muito é porque os produtores não têm conhecimento, e um pouco é porque muitas delas não estão bem desenvolvidas, não há cadeias formadas. Volta e meia a gente fala de outras culturas, vamos plantar grão de bico, vamos plantar chia, mas vamos plantar girassol, mas se não há uma cadeia muito bem estabelecida, o produtor não se aventura, porque os casos de espécies que foram plantadas e morreram no campo são muitas. Então, nesse aspecto, nesse sentido de alternância de atividades econômicas, diversificação econômica, a integração lavoura-pecuária cai como uma luva. Porque você impõe à sua propriedade uma atividade de baixo risco, que é a pecuária, numa área que vem com uma reforma de pastagens natural, que acabou de ser soja, e você consegue rodar isso dentro da sua propriedade. Então você tem, primeiro ganho, na minha opinião, é a diversificação. Segundo, como que isso compõe o custo? Como que isso ajuda a reduzir custos? A gente sabe que a sinergia entre as atividades é muito grande. Então você primeiro tirou uma atividade de alto risco da sua propriedade, que é o milho, ou pelo menos reduziu a área de milho, você conseguiu plantar milho até a janela de recomendada, evita aquela área que você ia plantar milho tarde, que fatalmente você ia colher mal. Então, essa área você já usa com a integração. Então, a sinergia entre as atividades, ela gera benefícios múltiplos, obviamente. Então, você tem uma utilização muito maior dos fertilizantes pela braquiária, que pode ficar naquela área 1, 2, 3 anos, se beneficiando do residual, da adubação residual da soja. Você tem uma quebra de ciclo de várias pragas da soja que ficam naquela área, porque tem até uma ponte verde. Hoje nós temos muitas pragas que a gente chama de polífagas, estão no milho e estão na soja, então ela fica quase o ano inteiro na área. Quando você troca de sistema, troca da agricultura para pecuária, você quebra esse ciclo. E no caso da pecuária, a mesma coisa. Exatamente. Onde você tinha pecuária há muitos anos, você tem verminose, você tem ectoparasitas, e quando você tem agricultura lá, você quebra o ciclo, e eu não digo que você limpa a área, né? Não é um termo muito adequado, mas você reduz muito a intensidade disso. Além do mais, a integração ela tem um papel fundamental na expansão agrícola. E ao ter expansão, a gente migra para áreas em que o custo é mais baixo, áreas novas, as novas fronteiras. Só que para isso nós precisamos da integração, porque são áreas que, se ficaram para trás, não foi à toa. Ficaram para trás porque no passado a gente não tinha tecnologia para ir lá e plantar soja ou para explorar melhor essa pecuária. A integração possibilita que haja expansão agrícola nessas áreas, onde no passado não se tinha agricultura, e de quebra melhora exponencialmente os índices pecuários daquela região, porque você, de novo, tem um pasto reformado todo ano. Se você pegar isoladamente, eu já fiz essas contas com vários trabalhos nossos, conta de padaria, tá? Eu não sou nenhum especialista, mas o tempo que se demora para rentabilizar, para se recuperar o investimento de uma reforma de pastagem só com pecuária pode chegar a 5 anos. Então, para você fazer uma reforma caprichada e tentar recuperar isso só com pecuária, você precisa de até de 3 a 5 anos. Quando você coloca a agricultura, e a gente tem que lembrar que os procedimentos operacionais de reforma de pastagem e de implantação da agricultura são quase os mesmos. Então, o custo fica muito parecido. Quando você coloca a agricultura na mesma área, você reduz esse tempo para 2 anos. E aí você fica com uma boa agricultura e uma boa pecuária.
E não precisa, e ecologicamente muito interessante, porque você, né, ocupa áreas que não estavam acontecendo. Mariana, ideias sobre integração, sobre suas considerações finais sobre nosso encontro aqui na Mesa Redonda. Bom, primeiro agradecer o encontro, que realmente foi muito positivo. Com relação à integração, a gente vem trabalhando bastante essa parte, especialmente a análise econômica desses sistemas. E eu sou muito fã desses sistemas porque, de fato, tudo isso que o Alex falou, né, a gente vê, os números econômicos também demonstram isso, né? E de fato, você tem uma sinergia entre essas atividades e que não só permitem todos esses benefícios técnicos, biológicos mesmo do sistema, mas existe essa composição de custos e de receitas que permite ao produtor se proteger também de riscos, né? Então, quando a gente trabalha, faz as avaliações econômicas dos sistemas integrados, o que a gente nota é que no longo prazo, os sistemas que têm 2, 3, às vezes 4 componentes diferentes, eles ficam mais blindados das oscilações de mercado, porque às vezes quando um preço está ruim, o outro está melhor, de outro produto está melhor, e no longo prazo, a receita, né, a renda do produtor, ela fica protegida. Então, tem esse benefício também, né, em termos de renda. Claro, quando a gente fala da introdução de árvores no sistema, é bem mais complexo. Então, não é em todo lugar que essa integração vai acontecer. Da mesma forma que o Alex colocou, que a integração é muito batida em termos de soja e milho, pecuária, na área florestal, pelo menos aqui no centro-oeste, sudeste, o mais comum é o eucalipto, pelas mesmas razões, ele é mais estudado, existe mais conhecimento, a cadeia é mais organizada, mas há oportunidade para uma série de outras culturas, outras espécies florestais para serem desenvolvidas, para serem trabalhadas pela pesquisa. Nós da Embrapa já estamos trabalhando. Então, é um caminho que se abre, uma oportunidade que se abre para uma exploração que a gente está apenas começando no caminho, nesse caminho assim, de explorar as infinitas possibilidades que os sistemas integrados podem nos dar, né? Então, recentemente a gente teve uma visita do pessoal da Austrália aqui e a gente levou esse grupo em fazendas com sistemas de integração. Eles ficaram assim, completamente de boca aberta, porque não imaginavam essa revolução, essa nova revolução verde que nós estamos fazendo aqui no Brasil. E acho que nós temos uma condição de capitalizar muito em cima disso, não só pelos benefícios produtivos, os benefícios econômicos, mas principalmente os benefícios ambientais, que é uma outra possibilidade muito forte, que tende a crescer muito, são os serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, economia de paisagem. Então, tem uma série de outros, carbono, créditos de carbono, tem uma série de outras possibilidades que vão se abrir para nós. E a gente tem que aproveitar isso para o produtor poder se capitalizar em cima disso, né? E nós temos um cenário, acho que muito positivo para a agropecuária brasileira. João Pedro, você é um grande incentivador da integração. Suas considerações finais. Olha, hoje, se você olhar a fronteira agrícola do Brasil, são solos arenosos de baixa fertilidade, hoje ocupado com pastagem de baixa produtividade também. Então, a questão da integração é fundamental. Ou para o pecuarista, ele vai fazer, ele vai entrar na agricultura, muitas vezes ele não quer sair porque não é o expertise dele, mas se o pecuarista entender que se ele fizer uma associação com o agricultor e ele der condições para que eu digo o seguinte, ele recuperar a fertilidade daquele solo dele, corrigir com calcário, com fósforo, com potássio, que é dele, a terra é dele, ele está valorizando um bem dele, e fazer uma parceria ganha-ganha com o agricultor, ou seja, o agricultor vai ocupar essa área, ele vai reformar essa área, vai botar braquiária, vai plantar grão, já com uma boa cobertura, com uma condição melhor de risco, menor de risco para o agricultor, e esse agricultor entregar essa área plantada com braquiárias para ficar de fevereiro ou de início de março até setembro. Aqui no Centro-Oeste, o estoque de gado está em função da capacidade de suporte nesse período. Então, e hoje, você anda nesse Mato Grosso do Sul, a única coisa verde que tem é onde tem integração. O resto tudo é amarelado, é pasto rapado.
Onde tem integração, não. Por quê? Porque a braquiária tem fertilidade, ela aprofunda a raiz, ela busca água, ela busca nutrientes. Então, essa parceria pecuária com a agricultura é fundamental. E o pecuarista tem que entender que ele tem que ter uma participação efetiva. Se ele arrendar a terra e querer cobrar 10, 12 sacos e o cara não tiver condições de recuperar, ele vai quebrar o arrendatário e ele não vai receber os 10, 12 sacos dele. Então, se ele entender que se ele investir no solo, que é dele, que valorizou a fazenda dele, e der condições de uma boa parceria com o agricultor, é o ideal, porque nessas áreas arenosas, você não tem condição de fazer uma segunda safra em boas condições de milho, mas de braquiária, braquiária se dá muito bem nessas áreas com 15% de argila, com 10% de argila. Aí é uma condição excepcional e esperamos que isso aconteça. Já tem pecuaristas fazendo isso, tomara que isso aí vire uma febre, que ele atue em cima do seu solo, recupere, arrenda, faça uma parceria ganha-ganha com o pecuarista. Hoje, com esse novo boom que vai acontecer, porque nós esperamos que aconteça, exportação para a China, animal tem que ser de menos de 30 meses. Você consegue animal de menos de 30 meses quando tem pasto o ano inteiro. Aquele negócio de boi sanfona é coisa do passado, tem que ter alimento o ano inteiro. E a integração vem para suprir essa lacuna. Tá certo, João Pedro. Olha, tivemos aqui um programa bastante especial, mesa redonda falando sobre custos de produção. Claro que poderíamos estender o assunto, ficam para outras oportunidades. João Pedro Dias, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Alex Meloto, obrigado por estar conosco. Mariana Aragão, obrigado por aceitar o nosso convite. Essa edição da Agricultura BR fica por aqui, você vai poder rever daqui a pouco, né? O pessoal entrou em contato pelas redes sociais, ficamos sempre muito felizes. Você vai poder rever daqui a pouco no canal do Boi, no YouTube, o programa na íntegra com a mesa redonda. Nós desejamos a todos uma ótima tarde, voltamos logo mais aí com as informações do mercado de commodities agrícolas a partir das 16 horas no horário de Brasília. A todos um grande abraço e até lá!